Olá pessoal, vamos à nossa sexta aula sobre morfologia, ou seja, o estudo da palavra relacionado com sua formação. Nas outras aulas sobre morfologia, nós abordamos o estudo de 7 classes de palavras: o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o verbo, o advérbio. Agora nós vamos abordar o estudo de 3 outras classes de palavras, as 3 que faltam. No caso, a preposição, a conjunção e a interjeição. Em nossa última aula, demos uma introdução ao estudo da sintaxe. Isso talvez gere uma certa confusão entre a classe da palavra e a função sintática. A diferença é que a classe de palavra é um grupo de palavras que contém uma certa propriedade, enquanto que a função sintática é a função que a palavra tem dentro da frase. Como já vimos anteriormente, os adjetivos e advérbios são palavras que modificam outras palavras, sendo que os advérbios modificam verbos, adjetivos e advérbios, enquanto os adjetivos modificam os substantivos. Existem outras palavras que não modificam outras, apenas unem as palavras umas às outras. Essas são as preposições, que é a 7ª classe de palavras que nós vamos abordar. São exemplos de preposições a, com, contra, de, em, entre e por aí vai. O fato de incluirmos a palavra a entre as preposições pode gerar uma dúvida. Afinal de contas, não se trata de um artigo definido? A resposta é: depende. Por exemplo, quando dizemos a menina, estamos usando o a como artigo definido. Por outro lado, quando dizemos fui a São Paulo, estamos usando o a como preposição. Existem também as locuções prepositivas, que são grupos de 2 ou mais palavras que têm o valor de preposição. Acima de, abaixo de, etc. Chamamos de contração a fusão de uma preposição com uma outra palavra. Segue um quadro com exemplos. Contrações. A com O vira ao. D com A vira dá. D com O vira do. Em com A vira na. Em com O vira no. Por com A vira pela. Por com O vira pelo. De com ele vira dele. De com ela vira dela. Quando ocorre a contração entre o a preposição e o a artigo, nós temos o a craseado. Nesse caso, estaremos usando o acento grave, que na língua portuguesa é chamado de crase. Mas a crase vai ser assunto para uma das nossas próximas aulas. Chamamos de verbo transitivo indireto os verbos que só ficam com sentido completo se acompanhados de preposição. Preposição essa que acompanha um complemento. Por exemplo, o verbo gostar. Eu gosto de sanduíche. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou gosta de alguém. Portanto, a preposição de é obrigatória nesse verbo. Outro exemplo. Refiro-me a pessoas sérias. Quem se refere a alguma coisa. Mais uma vez, a preposição é necessária. Verbo transitivo direto é o verbo que exige um complemento, mas que esse complemento não pede preposição. Por exemplo, o verbo atacar. O gato atacou o rato. Quem ataca, ataca alguma coisa ou ataca alguém. Então esse verbo não precisa de preposição. Trata-se então de um verbo transitivo direto. Existem ainda os verbos transitivos diretos e indiretos, que são os verbos que exigem tanto um complemento com preposição como um outro sem preposição. É o caso, por exemplo, do verbo entregar. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Eu entreguei flores a Ana. Verbo intransitivo é o verbo que não exige nenhum complemento para ter sentido completo, como é o caso do verbo correr. João corria. O verbo correr não
exige preposição, nem tampouco um complemento. Trata-se então de um verbo intransitivo. Existem ainda os chamados verbos de ligação, que, para explicarmos melhor, vamos abordar na nossa próxima aula sobre sintaxe. Agora vamos falar da nona classe de palavra, as conjunções. Enquanto as preposições têm a propriedade de ligar em duas palavras umas às outras, as conjunções têm a propriedade de ligar dois termos sintáticos dentro de uma oração. Em alguns casos, elas ligam as orações umas às outras. Por exemplo, nas orações João e Maria atravessaram a rua. João passou de ano e Maria foi reprovada. O e em ambas essas frases é uma conjunção. Alguns exemplos de conjunção: e, pois, mas, nem, porque e por aí vai. Existem também as locuções conjuntivas, além de, apesar de, etc. A última classe de palavras que nós vamos abordar é a interjeição, ou seja, a palavra ou grupo de palavras que expressam uma emoção ou sentimento. Exemplos de interjeição: cuidado, puxa, etc. É claro que para compreendermos melhor o sentido de uma interjeição, é preciso que entendamos o contexto em que ela é escrita ou pronunciada, sendo que hoje em dia também existem algumas outras interjeições que surgiram com o advento da internet, como essas que nós vemos escritas aqui. Na próxima aula, retomaremos o estudo de sintaxe com a classificação do predicado e o estudo dos termos integrantes da oração.